Maria, tá todo mundo em home office, né? 100% home office. 100%. A gente também. Todo mundo de casa. Acabamos de fazer uma reunião aqui pelo Zoom, né? Para alinhar entregas, falar de clientes, coisas que têm que ser feitas e tal. O negócio está rodando direitinho online, sabe? Eu fiquei no início preocupado, achei que as coisas não iam rodar bem com essa distância. Mas a gente já está aí completando mais de 2 meses, né? Praticamente 2 meses. Enfim, em home office. Então, as coisas estão rodando. Agora, dia 15, né? Completam 2 meses. Né? 15 de março foi com o início. Então, 15 de abril, 15 de maio. Então, 2 meses aí em home office. Oi, Regina. Regina entrou, amiga minha também. Tamires, olá, Tamires, tudo bem? A gente também. Eu me surpreendi com o desempenho da equipe. Todo mundo se adaptou muito bem aí ao regime de home office. E está sendo bem legal. É uma oportunidade agora que a gente tem, né? De trabalhar assim, de conhecer essa nova capacidade e poder desenvolvê-la, né? Está sendo bem interessante também para a nossa evolução pessoal. E também a disciplina, né? Porque trabalhar em casa com criança, trabalhar em casa com guloseimas, tá? O tempo inteiro tem guloseimas. Surgem coisas para você comer, né? Aparece amendoim, aparece um monte de coisa para tu comer. Você está só engordando. Eu estou só ganhando peso, sentado o tempo inteiro de frente para o computador, fazendo ligações, reuniões e tal. A gente não se movimenta pouco, né? Sai do sofá para a cama, da cama para o sofá, para a sala, começa a trabalhar sentado durante muito tempo. É uma outra rotina. E a equipe também, né? Eu estou pilates. Não estou muito parada, não. Estou fazendo pilates em casa. Online também. Eu estou muito sedentário, estou só engordando. E eu vejo também a dificuldade da equipe de trabalhar com essa série de fatores novos, né? Eu trabalho com pessoas de várias idades, várias características, né? Eu tenho desde uma pessoa solteira que mora sozinha a profissional que tem 2 filhos, né? Que tem que cuidar de marido, 2 filhos pequenos, a um profissional que está numa casa com idosos, então ele está com todo um cuidado específico, não só porque ele é grupo de risco, porque tem asma, bronquite, mas está com a mãe idosa e tal. Então a gente está vendo vários cenários e cada pessoa se ajustando de um jeito. Eu tenho uma funcionária que o marido está com suspeita de Covid, então ela está meio que dividindo a casa no cômodo onde ele fica, onde ela fica, enfim. Enfim, as pessoas estão se adaptando a essa nova realidade e produzindo, né? E continuando a vida normal, o trabalho normal, mesmo com um cenário de pandemia. Oi, Bárbara, conseguiu entrar, amiga? A tua não é agora também? Tem uma amiga que está com uma live marcada agora para o mesmo horário, mas ela conseguiu entrar aqui para dar uma olhadinha. A Bárbara Moncoso, né, que entrou aqui. Bárbara, crepe carioca. Ai, tô doida para comer um crepe de novo, gente. Morrendo de saudade. Oi, Jassanã. Ai, quanta ansiedade. Olha lá, ela começou a live dela agora. Oi, Águida. Tudo bom? E aí, pessoal? A gente tem tá dando o nosso horário. Tempo, né? Temos 1 hora para terminar a live. Tá dando o nosso horário, começou agora, são 5h01. Vamos começar o nosso papo, né, Maria? O teu escritório está completando 45 anos de existência agora. Queria que você falasse um pouco mais aí sobre essa história do escritório. Peraí, só um minuto que eu fiz alguma coisa errada aqui. Pronto. Então, o doutor Oswaldo Duarte foi da primeira turma de Direito da Universidade Estácio de Sá, quando eles fundaram a universidade. E aí está completando aí 45 anos do escritório, né, que ele montou saindo da faculdade. E ao longo dos anos nós fomos agregando outras pessoas. Eu também entrei no escritório, depois nós fomos agregando outras pessoas. E agora nós contamos com 4 sócios. E aí, em nome do Artinheiro Inese,
e a evolução do escritório até o modelo de hoje. Temos diversas áreas, direito do trabalho, tributário, família, órfãos e sucessões, civil. Acho que é isso. Agora me perdi. Trabalhista, família. Consumidor. Muito importante. Consumidor na área. Muito legal, verdade. Diz uma coisa, essas áreas todas, você está conseguindo atuar com todas essas áreas nesse momento de pandemia? Como é que está o fórum nesse processo? Como é que você organizou a equipe para trabalhar nesse processo de pandemia? Estamos trabalhando online. Os fóruns fecharam fisicamente, mas não fecharam eletronicamente. Então, a gente continua trabalhando quase que normalmente, porque, infelizmente, os processos que são físicos, a gente não consegue ter acesso, porque eles estão lá na Justiça Federal, Estadual, do Trabalho. Mas os processos eletrônicos, a gente tem acesso a eles 24 horas por dia. Então, a qualquer momento que eu quiser acessar um processo, eu posso. Então, nós estamos trabalhando com todos esses processos aí, eletrônicos. Explica para mim, assim, que eu sou leigo na área. O processo eletrônico é aquele que é todo digitalizado? Quer dizer, você não entrega nada físico, é isso? Ele é todo digitalizado, ele não existe num livro, não é um papel, ele é eletrônico e a gente acessa ele por plataformas na Justiça. E a gente consegue acessar, peticionar, a gente dá entrada em processos novos, tudo online. E como os serventuários da Justiça também estão em casa, os processos estão andando muito, Emanuel. Porque ninguém está perdendo tempo com deslocamento, está todo mundo trabalhando de casa, da mesma forma que nós estamos, eles também estão. E os processos estão andando muito. E está sendo uma experiência incrível. Porque os processos, a gente está vendo os processos andarem agora mesmo, sabe? E como é que você se organizou em termos de equipamentos e a questão da estrutura de TI? Assim, porque para botar todo mundo trabalhando junto deve ter sido complicado. A nossa equipe de TI é maravilhosa. A gente simplesmente pôde ir para casa. A gente resolveu na segunda-feira, que se não me engano foi dia 16 de março, e que a gente precisava ficar em casa. E aí nós levamos os computadores, os notebooks e levamos para casa. Estamos operando online e como as máquinas estavam muito redondas, todas ajustadas, todas com todos os programas necessários para acessar os processos, foi assim, suave, entendeu? Os computadores foram utilizados imediatamente no home office. Foi muito bom. Então, a nossa equipe de TI também está de parabéns. O AG Sander, que é o chefe, nos ajuda nessa questão aí. E ele está de parabéns, porque ele também nos atende online quando a gente tem algum problema. E ele, de tempos em tempos, faz as atualizações necessárias também, que ele fazia presencialmente no escritório. Agora ele está fazendo remoto. Muito bom. E agora, com 2 meses, a gente já está adaptado, né, nessa situação aí. Você percebeu assim, alguma diferença entre trabalhar no escritório e todo dia a rotina, né? E essa demanda virtual, ou seja, você conectar com a tua equipe toda pela internet, demandar o fórum pela internet, ter a Devolutivo pela internet, você percebeu assim, alguma mudança no processo? Para vocês foi melhor, foi pior? Ou está dando a mesma coisa? Olha só, como é que você percebe isso? A gente sente falta do contato físico com as pessoas, mas eu acho que o trabalho está desenvolvendo muito bem, porque as equipes estão podendo... Agora a gente tem a possibilidade de usar o seu melhor horário, e o pessoal do fórum também estão fazendo o andamento dos processos da melhor forma que eles encontraram. Então, a gente está tendo um trabalho mais ágil. É evidente que cada um em casa tem as suas dificuldades, mas eu tenho visto que a gente está conseguindo se desenvolver muito bem. E o trabalho está ficando mais ágil. É que eu li no início da pandemia de que o fórum estava suspenso, né? Que os prazos
seriam suspensos e tal. Como é que está isso? Como é que está essa relação aos processos? Isso não tornou nada mais lento? A pandemia não mudou a rotina dos fóruns? Olha, a pandemia mudou a rotina, sim, para melhor. Que legal. Porque é mesmo. Porque eu acho que como eles não estão fazendo atendimento ao público, isso é uma coisa que a gente sente falta, né? Porque a gente sempre foi ao fórum para despachar com os juízes e pedir pelo processo, pedir alguma providência. Mas agora, quando a gente precisa fazer esses pedidos, fazemos por telefone ou por chamadas assim, WhatsApp ou outras ferramentas. E despachar com juízes e desembargadores, a gente também consegue despachar por essas mesmas ferramentas, como se estivéssemos fazendo uma reunião com o cliente, como se eu estivesse fazendo uma reunião com você agora. Os prazos estão suspensos, sim, porque todo mundo precisava se adaptar. Assim, a gente conseguiu entrar rapidamente em home office, mas acredito que muitos advogados, principalmente aqueles que trabalham sozinhos, tenham tido dificuldade no começo, então precisava dessa suspensão de prazos, entendeu? Para poder todo mundo se adaptar. Mas agora, com quase 2 meses, eu acho que o pessoal já se adaptou. Os prazos dos processos eletrônicos voltaram agora dia 4 de maio. E os físicos ainda não, obviamente, porque como está tudo fechado, a gente não tem acesso aos processos, então não tem como fazer nada. Mas os eletrônicos, e mesmo com os prazos suspensos, a nossa equipe conseguiu dar conta de tudo que foi saindo, porque, como eu te disse, eles estão trabalhando muito no fórum, na Justiça Federal, Justiça do Trabalho. Está saindo muito despacho, está saindo muita sentença, muita coisa que estava presa agora, eles estão liberando. E isso está sendo muito bom, porque a gente também está liberando nossos prazos entre aspas, porque os prazos estão suspensos. Mas a gente também está fazendo tudo para deixar tudo em dia, porque a gente sabe que o nosso cliente quer que o processo dele ande. Isso é a dor do nosso cliente. Eles precisam que o processo termine. Normalmente, o que a gente responde é: nossa, não saiu ainda, o processo de justiça é muito lento, você sabe. Mas agora a gente está conseguindo dizer outra coisa. Olha, a gente continua trabalhando, os processos estão andando e já saiu sentença, seu processo foi finalizado. Mandados de pagamento também estão saindo, viu, Manuel? As pessoas estão conseguindo receber e está sendo um tempo muito bom para a justiça. Eu vejo aqui, pelo meu trabalho com marketing digital, por incrível que pareça, a produtividade aumentou, porque a gente perdeu certos hábitos, né, que era o hábito de locomoção, chegar atrasado, o hábito da conversa paralela. Então, a gente acaba produzindo muito mais na internet, conversando de forma muito mais objetiva e produzindo muito mais para o cliente. E muitas vezes, por estar em casa e acordar em cima do notebook, praticamente, dormir em cima do notebook, né, a gente acaba produzindo muito mais. Então, isso é uma coisa que tem ocorrido aqui na nossa área de marketing digital, na Mais Resultado. E agora, em relação ao cliente, que para mim aqui, em relação ao cliente, para atender um cliente, eu tenho que fazer uma sala no Zoom, ou a gente faz um bate-papo pelo WhatsApp, vídeo, a gente está resolvendo dessa maneira na maioria dos casos. Como é que você está fazendo aí para atender cliente? E como é que eles mandam os documentos? Como é que funciona isso? A gente está fazendo da mesma forma. Conversamos por telefone, pelo WhatsApp, e o cliente pode mandar os documentos, ele pode escanear, ele pode tirar fotos dos documentos e manda para a gente da melhor forma que ele entender. Eu trabalho muito com WhatsApp, outras pessoas trabalham com e-mail, assim, a gente está aberto à forma que o cliente entender que é melhor para ele fazer. A gente envia documentos, por exemplo, a gente precisa mandar procuração, contrato, a gente manda para o cliente da forma que ele preferir também. Pode ser no WhatsApp, pode ser no e-mail. O cliente me manda preenchido, assinado, junto com os documentos, junto com a história dele, e a gente pode, assim, dar entrada nas ações. Em qualquer delas, a gente está conseguindo tocar assim dessa maneira. Os clientes também estão se adaptando, mas estamos conseguindo desenvolver bem esse trabalho assim. Está sendo bem mais produtivo também, pela essa questão que você falou, que a gente não perde tempo em deslocamento,
a gente não tem a conversa, apesar de que a gente sente falta muito da troca de ideias, né? Mas a gente sempre tem o telefone, o WhatsApp para poder fazer essa troca de ideias como se tivesse presencial. E aí acaba que está todo mundo produzindo mais mesmo. Estamos conseguindo desafogar o nosso acervo e atender os clientes novos que estão chegando nesse momento. Que é incrível, né? E como é que está a questão com o relacionamento com o cartório? O cartório também está nessa velocidade? Porque alguns documentos eles têm que ser autenticados, né? Não está nessa mesma velocidade, mas a justiça está recebendo documentos sem autenticação, está tendo aí uma mitigação dessa necessidade, entendeu? Até saiu um provimento, alguma legislação federal falando sobre isso, pela desnecessidade de autenticação de documentos, principalmente nessa fase. E não sei se você sabe, Manuel, mas o advogado tem fé pública. Então, se a gente juntar documentos, eles são considerados válidos e originais e os juízes os documentos são aceitos porque nós temos fé pública para afirmar que eles são verdadeiros. Então, não temos Bom, eu sei que o maior problema público, eu sei que o maior público do teu escritório são as empresas, né? A maior parte da carteira de vocês é uma carteira de empresários. Como é que a Duarte Pierinesi está ajudando os empresários nesse momento de crise, na questão de redução de tributos, na questão de renegociação de contratos, enfim? Como é que vocês estão ajudando nesse sentido? Porque é um tipo de cliente específico, né? Nós temos muitos clientes, grandes e médios clientes, empresas. E nós temos ajudado na parte civil com algumas negociações de redução de contratos de aluguel, por exemplo. E na parte tributária, tanto oferecendo assessoria nesse momento que estão surgindo tantas novas medidas provisórias e decretos, e né, esse período movimentado que a gente teve aí de prorrogação de vencimentos e diferimento de pagamento de tributos. A gente está prestando essa consultoria, ajudando o empresário também a avaliar se é melhor para ele prorrogar ou não. E a gente continua trabalhando com as nossas teses tributárias. Como a gente continua dando entrada nas ações, a gente tem acesso à justiça, a gente pode normalmente dar entrada nas nossas teses, que são muito importantes para os empresários, principalmente. Então, no momento de aperto, de eventual sufoco aí que as empresas estejam, algumas das nossas teses podem trazer redução significativa dos gastos nas contas de energia, condomínios que têm redução de gastos com a conta de água da SEDAI. Então, a gente pode dar entrada em ações desse tipo para as empresas. Eu não entendi muito bem essa questão das teses. Me explica mais, o que seria isso? Como assim tese? Nosso escritório é um escritório tributarista também. Uhum. Então, nós fazemos nós verificamos a legislação tributária, encontramos brechas e furos nela, questões de tributos inconstitucionais. Então, a gente entra com ações para as empresas, que nós chamamos de teses tributárias, para poder discutir e trazer esses benefícios para as empresas. Na justiça e em algumas possibilidades sem necessidade de justiça. Eu já ouvi falar algo sobre isso na questão da luz, né? Até conversando com o Paulo, né? Você conhece bem o Paulo, ele me falou da possibilidade de que a Light, né, ela cobra um imposto indevido, né? Que ela cobra a alíquota máxima, quando a luz ela deveria ser a alíquota mínima. Eu acho que é uma diferença, se eu não me engano, de 10% em relação ao imposto sobre serviços. Enfim, o Paulo me deu uma aula. E aí, eu queria entender como é que é isso, porque às vezes essa diferença para quem tem uma conta pequena, como eu em casa, uma conta residencial, é uma coisa. Agora, um cara que tem uma empresa
e que consome uma conta de luz de 15 mil, 20 mil reais, ou até mais do que isso ao longo do tempo faz uma grande diferença, né? E você consegue recuperar isso em quantos anos? Se eu não me engano, são 5 anos, é isso? Isso. As teses que a gente tem sobre a conta de energia são 3 teses. O ICMS que vem sendo cobrado de forma errada nas contas de energia. Como você falou, precisa ter uma conta de um valor aí no mínimo de R$ 1.000, então dificilmente a gente trabalha para pessoas físicas, mas para pessoa jurídica mesmo. A recuperação é de 60 meses, 5 anos do que você pagou indevidamente. A gente entra com uma ação discutindo o ICMS da energia. Nós vamos conseguir um benefício para você para o futuro, de redução da sua conta de energia. E para o passado, a gente vai conseguir buscar os últimos 5 anos de pagamentos indevidos. Vou te dar um exemplo aqui, o ICMS, os condomínios, tá? Condomínios são quem pode se beneficiar muito desse tipo de tese. O condomínio gasta muita energia e aí a gente pode fazer a tese de redução da alíquota do ICMS. O ICMS está majorado em 10%. Por quê? O ICMS é um imposto de circulação de mercadorias e serviços. E energia elétrica é um bem essencial. O ICMS ele tem a característica de ser usado pelo governo para poder regular o consumo. Sendo um bem essencial, o ICMS deve ter a menor alíquota. E a menor alíquota do nosso estado é 18%. Mas o estado está cobrando 28%, às vezes mais, às vezes 30%, 32%. Então, não pode, porque essa alíquota elevada, ela tá a mesma alíquota de cerveja, por exemplo. Só que, como o ICMS tem essa característica de ser regulado pela essencialidade, não pode ter essa equiparação de energia elétrica que todos usam nas suas casas, nos hospitais, é um insumo muito importante, e cobrar uma alíquota superior a 18%. Então, a gente entra com a ação pedindo a redução dessa alíquota em 18%. Outra tese... O valor deve ser altíssimo, né? O valor que uma pessoa recupera, assim, uma ação como essa, dá um valor muito alto, por exemplo. 10% imaginando um condomínio, da sua conta. Um restaurante. Sim, uma indústria, 10% da conta, indústria, multiplicado por 60 meses. Fora o que deixa de pagar daqui para frente. Tá? Outra tese da energia elétrica é a tese do ICMS sobre a transmissão e distribuição. Somos cobrados de transmissão e distribuição de energia elétrica. Só que nenhuma dessas duas coisas são energia elétrica. Transmissão e distribuição não é a energia, não é o bem que deve ser tributado. O ICMS só pode tributar mercadorias. Então, transmissão e distribuição não são mercadorias. Então, a gente pede a exclusão dessa incidência. E aí a gente tem um valor maior, cerca de 15% da conta de energia. A Cláudia está participando aqui, está perguntando se a ação é contra a Light. Não, essas ações não são contra a Light. Isso é uma pergunta muito boa. As ações são contra o Estado do Rio de Janeiro. Quem tributa o ICMS, a competência desse tributo é do Estado do Rio. Então, a ação é contra o Estado do Rio de Janeiro, não é contra a Light. Entendi. Tá. Mas por ser contra o Estado, e não demora mais, porque você está movendo uma ação contra um órgão público, vamos dizer assim, né, como instituição pública, e mover uma ação contra a Light, ela não seria mais rápido, porque a Light é uma estação privada. Mas isso não há nenhuma relação. Não, porque a Light só está, vamos dizer assim, no meio do caminho dessa relação. Ela está entre nós e o Estado. Ela cobra pelo Estado, ela coloca na conta a pedido do Estado. Mas quem recebe esse valor do ICMS é o Estado. Então, ele que deve ser o réu da ação. As ações são um pouco demoradas, perguntando aqui também.
Tem uma outra pergunta da Cláudia aqui, que é como funciona o depósito judicial durante a ação? Boa pergunta. Para a gente não continuar dando dinheiro para o Estado, a gente faz um pedido de depósito judicial. Porque a ação é uma ação um pouco mais demorada, porque é contra o Estado. E é uma ação que a gente vai recuperar esses 60 meses por via do precatório. Então, para a gente não continuar todos os meses do futuro dando dinheiro para o Estado, a gente faz o pedido de depósito judicial. Então, a gente vai depositar numa conta judicial o valor da diferença que a gente está pedindo do ICMS. E aí, no final da ação, quando a gente for vitorioso, porque a gente está ganhando todas essas ações, e a jurisprudência está bem pacificada nesse sentido, a favor dos contribuintes, no final da ação, a gente levanta aquele valor depositado e vamos pedir a recuperação por via do precatório, o recebimento dos últimos 60 meses lá do ajuizamento da ação. Então, quando eu dou entrada na ação hoje, eu marco o marco temporal de 5 anos para trás para receber esses valores pagos. Então, se eu demoro muito a entrar com a ação, eu estou perdendo lá atrás, nos 5 anos lá de trás. A gente está em 2020, lá de 2015 a gente está perdendo meses. Então, a gente tem que dar entrada na ação para poder resguardar esse direito. Então, o tempo que a ação durar, os 5 anos para trás aqui que a gente deu entrada, eles estão resguardados. Interessante. Eu ouvi falar que não é só a luz que tem cobrança indevida de impostos, que na água também, né? Que tem problemas com a SEDAI. Isso é verdade? Para os condomínios, tá? Para os condomínios, a SEDAI tem feito várias cobranças indevidas. Erro na leitura do hidrômetro, desconsideração do hidrômetro. Todos os condomínios têm um hidrômetro. Aquele aparelhinho que lê o consumo de água. E a SEDAI muitas vezes ignora essa leitura e cobra um valor, ela cobra um valor mínimo multiplicado pelo número de unidades. Isso dá uma conta absurda. Só que se a gente tem um hidrômetro, ele é para ser lido. E aí essa diminuição da conta do condomínio tem sido uma diminuição expressiva. Tivemos um condomínio, na Tijuca, que diminuiu a conta mensal em R$7.000 por conta disso. É um condomínio grande, com muitas unidades, desconsiderando a leitura do multiplicando pelo número de unidades, dá um valor que é o dobro do que deveria ser pago. E a gente entrou com essa ação para eles, e eles estão economizando R$7.000 por mês na conta de água. Isso é incrível. Isso vai desafogar o condomínio, vai desafogar os condôminos, que vão ter esse valor mais baixo daqui para frente. E vão recuperar 10 anos de pagamentos indevidos. Porque isso não é uma ação tributária, é uma ação civil. São 10 anos de recuperação. A gente vai buscar 10 anos de pagamentos indevidos, vai ser feita uma perícia para saber qual o valor que foi pago errado. E vamos recuperar 10 anos de pagamentos para o condomínio. Imagina esse dinheiro entrando no condomínio. Eu soube, não foi cliente meu, infelizmente, mas eu soube de um condomínio na Pereira Nunes que recuperou R$3 milhões. 3 milhões. Aí o condomínio bota 3 milhões no caixa, é isso? Ou seja, se o condomínio bota 3 milhões no caixa, ele faz uma melhoria no prédio inteiro, ou os proprietários passam a não pagar condomínio durante um certo tempo, né? É uma farra esse dinheiro. Pode ser. Um outro condomínio cliente nosso, mais ou menos em outubro, ele liberou os condôminos, por exemplo, de pagar a cota até dezembro. Porque ele estava com um caixa. Isso foi na nossa liminar para reduzir a conta. Ele reduziu a conta tão drasticamente que ele já estava com caixa. Ele não estava... Era um condomínio excepcional. Não estava no vermelho. E essa sobra de dinheiro, ele liberou os condôminos de pagar durante 3 meses.
Em um momento desse seria maravilhoso. Impressionante. Né? É. Você tem outros casos assim de impostos indevidos que você possa citar para a gente? Porque é desconhecimento nosso, né? A gente não estuda isso, não é a parte de lei tributarista, não é do nosso dia a dia, né? O empresário em geral não olha muito para isso, mas você que lida com isso todo dia, se você consegue lembrar aí de outros casos de outros tributos que por acaso o empresário ou o consumidor, pessoa física, esteja pagando de forma indevida? Tributos para pessoa física, como eu te falei, eu preciso, por exemplo, desse da energia elétrica, eu preciso que ele tenha uma conta mínima de R$ 1.000, mas tendo esse valor de conta, a gente consegue dar entrada na ação de uma pessoa física que vai discutir o ICMS na conta de energia, por exemplo. Essa recuperação, a gente consegue fazer ela dentro de 60 dias. Cerca de 1,5 folha de pagamento da empresa. E em 60 dias a empresa já está se beneficiando dessa tese. Tá? Isso é muito bom, porque não precisa de justiça. Muitos clientes não gostam, têm medo, mas essa não tem necessidade. A gente faz tudo administrativamente, porque já está tudo resolvido, já está pacificado na Receita Federal. Eles já entendem que esses tributos não são devidos, que esse tributo não é devido mesmo sobre essas verbas. Porém, muitos sistemas ainda não estão corrigidos. Sistemas das empresas, grandes empresas principalmente, ainda não estão parametrizados, vamos dizer assim, para não fazer incidir o INSS sobre essas verbas. Então, o nosso trabalho recupera 65 meses de pagamentos indevidos, porque são 5 anos, e 5 anos incluem 5 13º salários. Por isso que a gente alcança 65 meses. De forma administrativa, os clientes me mandam a documentação que eu necessito por e-mail. Cerca de 1 semana, a gente devolve com uma estimativa de recuperação. E o cliente fechando o contrato, no máximo 60 dias, ele já está conseguindo fazer o uso desse benefício que a gente está levando para ele. E ele consegue recuperar esse valor que pode representar 1 folha de salário e meia, 2 folhas de salário para ele. Uma empresa pequena pode ser pouco, mas para uma grande empresa, isso são valores muito expressivos. E a gente também traz o benefício para o cliente, porque como nós temos na nossa equipe profissionais de TI e contadores, a gente consegue parametrizar o sistema deles para que não façam mais essa incidência. Nós temos alguns escritórios concorrentes que trabalham também com essa tese, no entanto, eles não acertam o programa da empresa. Então, a empresa continua fazendo crédito todo mês, em benefício do escritório, porque depois vai fazer novamente outra recuperação e vai recuperar. Mas a gente não trabalha assim, a gente trabalha de forma transparente e acertamos, tem o benefício de acerto desse sistema para o cliente. Então, ele não fica escravo do escritório, entendeu? Entendi. E tem alguma outra tese, além dessa administrativa que você citou? Porque toda hora a gente vê em noticiários, né, de impostos cobrados de forma indevida, ou bitributação, algo desse tipo, né? Enfim. O Brasil é o país que mais recolhe imposto no mundo, né? Então, provavelmente a gente deve ter uma série de erros aí. Tem uma série. E advogados bem preparados, né, como você e a sua equipe, né, podem ajudar não só as empresas, como também as pessoas em geral a não pagarem esses impostos, ou pelo menos recuperarem parte daquilo que foi pago indevidamente, com juros e correção. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente tem até que horas? Porque nessa minha caída aí eu me descontrolei. A gente tem 1 hora de live dentro do horário do Instagram, a gente pode falar 1 hora de forma direta.
como a gente caiu e voltou agora tem uns 10 minutos, né? A gente voltou tem 5 minutos no máximo. Então a gente tem aí mais 50 minutos, se você quiser continuar falando, sobre assuntos que, obviamente, se você não tiver nenhum compromisso marcado, não tiver com um horário, porque a nossa programação era ir até às 6, né? Então a gente já está chegando próximo às 6 horas. Aí você fica à vontade, a gente pode encerrar às 6, ou se as pessoas quiserem, que estão assistindo, fazerem perguntas, e a gente vai respondendo e a gente vai continuar no papo aqui até o Instagram encerrar o nosso papo de forma forçada. Tá bom, legal. No final do ano passado, o governo acabou com a cobrança dos 10% do FGTS rescisório. Quando alguém é mandado embora, sem justa causa, a empresa tem que depositar 40% do FGTS. Só que não só 40%, mais 10%, que é o adicional do FGTS. Esse adicional ele foi extinto agora no final do ano, a partir de janeiro. Então, desde janeiro, as empresas não precisam mais fazer esse recolhimento de 10%. Porém, não recupera os últimos 5 anos de pagamentos indevidos. Isso a gente precisa fazer uma ação judicial para recuperar os 65 meses, 60 meses. 60 meses do passado desse tributo aí de 10% do FGTS. A Cláudia está falando aqui de exclusão de ICMS da base de cálculo de PIS com fins. A próxima é o meu isso eu não sabia. É o meu próximo assunto. Você falou aí já algumas vezes de bitributação e eu vou te falar de uma outra teoria tributária que não pode acontecer. Tributo não pode incidir sobre tributo. Então, aí, o que a Cláudia falou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, é porque quando a gente vai recolher, quando a gente vai apurar, as grandes empresas vão apurar o PIS e a COFINS, dentro desse cálculo tem o que ela recebeu de ICMS, que não é dinheiro dela. E o PIS e o COFINS não pode incidir sobre o outro tributo. E isso é um absurdo que os advogados conseguiram derrubar na justiça. O STF, em 2017, determinou o fim dessa cobrança. Quer dizer, para quem entrou na justiça. Só para quem entrou na justiça. Então, o ICMS não pode estar dentro da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse processo, desse tema que está no STF, ainda falta ser julgado. Um último recurso da Fazenda, que estava marcado para 1º de abril. O STF já julgou a tese, tá? Só que a Fazenda fez um último recurso pedindo para modular os efeitos dessa decisão. O que significa isso? Ela está dizendo assim, peraí, porque isso aí vai me dar um maior prejuízo. Então, vamos aliviar aí essa forma como a gente vai resolver isso. Então, estava marcado para o dia 1º de abril. Eu até achei muito bom não ter saído esse julgamento nessa data. Meio da pandemia. Estava marcado para dia 1º de abril, mas o julgamento foi suspenso. O STF também precisou de uma fase de adaptação, mas agora eles já estão conseguindo fazer os julgamentos online também. E agora a gente pode até acompanhar pelo aplicativo que eles usam, a gente consegue acompanhar eles de casa votando. Enfim, estava marcado para o dia 1 de abril, não foi. Isso é uma grande oportunidade para as empresas que ainda não entraram com essa ação, porque só vai se beneficiar disso quem entrar com a ação. E aí, como o julgamento não aconteceu dia 1º/4, e como a Fazenda está pedindo peraí, que eu não vou aguentar, eles podem decidir no julgamento que quem não entrou não vai poder se beneficiar. Podem deixar esse julgamento, essa tese, só para quem já entrou com seus processos. Então, quando eles adiam o julgamento, eles dão oportunidade para quem não entrou ainda com essa tese, que é muito importante, tem valores muito expressivos,
para as empresas recuperarem. Então, ainda dá oportunidade, tem mais um tempo de quem ainda não entrou entrar com essa tese. Em geral, indústria, né? Ou grandes varejistas. Qual o perfil de quem deve entrar com esse tipo de ação? Qual o tipo de negócio que recolhe muito imposto? São varejistas, são indústrias, supermercados, médias e grandes empresas, principalmente aquelas que apuram o lucro real. Lucro presumido também, mas principalmente aquelas que estão no lucro real. Tá? Isso é uma tese que traz muito benefício, porque é um impacto muito grande para a empresa. Eu recentemente fiz uma parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, e através do presidente do conselho, né, que é o Samir Nemi, eu ofertei consultoria de marketing digital para todos os contadores do Rio. E nessa parceria, modelo de 1 hora, onde eu entro no negócio dele, pelo Zoom eu entendo qual é a rede social dele, qual é o site dele, quem são os concorrentes, eu acabei criando um vínculo de amizade com alguns contadores. E alguns contadores, nesse modelo de consultoria, acabam falando do perfil das suas empresas, né? De quem são os seus clientes. E existem contadores que são especialistas em lucro real. Tá? Nesse grupo de mais de 20 empresas, eu devo ter falado com umas 30 empresas, 30 consultorias gratuitas que eu fiz para contadores nos últimos 15 dias, mais ou menos, 15, 20 dias. E desses, uns 5 só atuam com esse tipo de empresa. E talvez eu possa te indicar ou indicá-los para que eles procurem você, enfim. Talvez o contador ele possa ser também um grande parceiro nesse sentido, sim. não? Sim, os contadores são nossos parceiros, sim. Trabalhamos muito próximo a eles. Não só os contadores profissionais independentes, mas também os contadores da empresa. Nós fazemos uma parceria boa com esses contadores porque a gente faz uma troca aí de experiências e de trabalho e dicas, e muito bom. A gente tem esse contato muito próximo com contadores. Contadores e diretores de RH também. Essa questão das verbas indenizatórias é um assunto que eu trato com o pessoal de RH. E sobre essa questão de verba indenizatória, existe uma conversa também de contribuição para o Sistema S, de que algumas pessoas contribuem ou empresas contribuem para isso. Isso é legal? Isso tem base na lei? Como é que é isso? A inconstitucionalidade das contribuições de terceiros é o que a gente está arguindo agora massivamente. Nós entendemos que o Sistema S, depois da Emenda Constitucional 2001, ele não é mais recepcionado pela Constituição, ele se tornou inconstitucional, e aí nós estamos buscando isso na Justiça. Tivemos algumas vitórias, poucas, é o início de uma tese. Tivemos uma vitória muito importante na Justiça Federal de Niterói, com o juiz William Douglas. Essas contribuições, elas representam até 5,8% da folha de pagamento. É um valor expressivo também. Quem paga isso é o funcionário, né? Ou é a empresa? Não, é a empresa que paga. As contribuições, as SESC, SENAC, SEBRAE, SENAI, Salário Educação, INCRA, são diversas rubricas. Tem alíquotas variadas e o total pode chegar a 5,8%, um valor muito expressivo. A gente está buscando a inconstitucionalidade. Muitos advogados estão buscando reduzir reduzir o valor para 20 salários mínimos. Não concordo com essa tese. Ela tem alguns escritórios trabalhando com ela, mas eu prefiro trabalhar com a inconstitucionalidade. Eu acho que é uma tese mais robusta e que vai trazer um benefício mais expressivo para o cliente, porque eu vou tirar 5,8% da folha de pagamento dele, recuperando 65 meses. 5 anos com 5, 13º. 5,8% vou arredondar para 6%, tá? Então, se o cara tem aí 1 milhão de folha ano, ele está recuperando aí 60 mil reais
de receita. E aí você multiplica isso por 60 meses. Em um ano, 12 meses. Isso aí. Bom dinheiro. Tivemos uma sentença muito boa. E aí a gente cria teses, Emanuel, deixa eu te explicar. Quem cria as teses tributárias são os advogados. Eles estudam a lei, estudam o movimento da justiça. E quando percebe que há algum tributo que é inconstitucional, ele vai elaborar a sua petição inicial e vai depois buscar os clientes. E a gente tem que trabalhar essa tese. A gente dá entrada, convence o cliente a vir com a gente dá entrada no processo dele. E aí, no começo da tese, a gente tem algumas improcedências. Mas é assim mesmo, porque a gente está fazendo uma tese nascer. E é lindo de ver, porque a gente dá entrada numa ação, dá entrada em outra, daqui a pouco um juiz fala, epa, esse advogado aqui tem razão. E aí dá uma sentença favorável, e isso vai se multiplicando. Um juiz aqui, um juiz ali, depois alguém de fora, um escritório começa a fazer a ação, um outro escritório começa a fazer a ação também. E aí a tese vai se multiplicando, vai ganhando os tribunais, e é assim que uma tese é desenvolvida. Essa tese do ICMS, PIS e COFINS, ela foi criada há muitos anos atrás. Até ela chegar no STF, ela demorou muito. Então, uma tese nova dessas que a gente cria, ela demora a chegar lá finalmente lá do STF. Mas a gente vai plantando aí, de pouquinho em pouquinho, ganhando algumas, perdendo outras. Mas o nosso objetivo é chegar em Brasília, chegar nos ministros do STF, que vão julgar a nossa tese, finalmente, e ela vai ser aí benéfica para todo o país. E é assim que funciona. E a gente fez da inconstitucionalidade aí, do sistema S. Isso vira uma jurisprudência, seria isso? Você tem uma série de... Vira. Quando os tribunais julgam, ela vai virando jurisprudência. E quando o STF julga, ele pode fazer uma súmula vinculante, por exemplo, em que todo o país vai estar vinculado àquele entendimento que eles fizeram. O Tribunal da Quinta Região, que é lá na área do Nordeste, Pernambuco, tiveram 2 decisões importantes, ou seja, essa tese já está ganhando força, já está chegando aos tribunais a favor dos contribuintes. Legal. Bom que nesse período de confinamento está dando tempo para estudar, né? Está dando tempo para ler, para se preparar aí, pensar novas teses. Surgiu alguma tese nova aí nesse período de confinamento? Alguma coisa nova que você e teus sócios tenham pensado aí, a tua equipe? Surgiu. Surgiu uma tese nova aí de uma parceria nossa com outro escritório. Os escritórios são nossos parceiros, não são nossos concorrentes sempre. E surgiu uma tese que são as restrições abusivas do PAT. O PAT é o Programa de Alimentação do Trabalhador. As empresas que estão no lucro real, elas podem aderir ao Programa de Alimentação do Trabalhador, que foi criado em 76. E com esse programa, elas conseguem deduzir do imposto de renda Quando o PAT foi criado, em 76, ele determinava que podia descontar do imposto de renda o dobro das despesas com alimentação. Só que em 91, veio um decreto regulamentador dessa lei que extrapolou e reduziu a dedução para a alíquota do IR que for aplicável. Então, por exemplo, antes eu poderia deduzir o dobro das despesas. O Cesarzinho ficou curioso, meu amigo contador. Fica aí esperto aí, Zênia. Olha a tese nova. Quando o PAT foi criado, a gente poderia deduzir o dobro das despesas do lucro tributável. Do lucro.
para poder fazer o cálculo do imposto de renda. Quando o decreto veio em 91, ele extrapolou do seu poder de regulamentação, porque ele não poderia nunca ir além da lei. Ele é um decreto, ele é inferior. Ele não poderia extrapolar a lei. Ele extrapolou e falou que, por exemplo, as despesas não podem ultrapassar 15%. E isso foi uma restrição muito grande. Isso é uma coisa que já está acontecendo há muito tempo, mas é uma tese que está surgindo só agora. A gente vai buscar esses valores, vai buscar a inconstitucionalidade desse decreto, os valores pagos indevidamente, e também vamos buscar derrubar o valor unitário das refeições, porque uma outra legislação posterior, de 94, se não me engano, ainda estou estudando e aprendendo a tese também, veio restringir o valor unitário da refeição. Cada refeição de cada empregado tem que ter um valor determinado, R$ 1,99, se não me engano, mas a gente vai buscar acabar com esse valor unitário também na justiça. Uma tese importante também, tá? Muito importante, tem um valor muito expressivo para as empresas recuperarem aí disso. Interessante. Então, a cabeça de vocês não para, né? Não para. A gente tem que trazer benefício para os nossos clientes. Se a gente não levar novidade para ele, ele não fica fidelizado, entendeu? E ele tem que ver que a gente está junto com a empresa, vestido a camisa junto. Vocês tinham que fazer igual em São Paulo, tem um impostômetro. Vocês tinham que criar um reloginho aí dentro do escritório de vocês, que é o quanto que a Duarte Peninese já economizou de imposto para os seus clientes, né? É o redutômetro. Você botava assim, os valores que vocês já evitaram que os seus parceiros comerciais pagassem, né? Boa ideia. Boa ideia. Vamos... Ó, o Césarzinho está falando, para quem está no lucro real, muito expressivo. É um valor expressivo aí de recuperação. Lembrei de uma outra questão que nem estava aqui no meu live, mas as empresas podem reduzir também das suas despesas o material de EPI que agora surgiu, um EPI novo que ninguém usava, máscaras. Obrigatório. Máscaras, álcool, diversos outros produtos que estão sendo produto de desinfecção do chão da indústria. Esses produtos são despesas obrigatórias que podem ser reduzidas do lucro para fins de recolhimento do imposto de renda. Estava conversando com um contador amigo nosso hoje sobre isso e alertei a ele. Ele falou, poxa, muito bem lembrado, obrigada. Isso é uma colaboração nossa, a gente não está ganhando nada com isso. A gente está ganhando beneficiar o nosso cliente, porque nosso objetivo é esse. Interessante. E tem alguma outra tese? Tem alguma outra tese, assim, enfim, outro assunto ligado a essa redução de impostos ou que possa ser muito útil para uma empresa ou pessoa física? Temos. O habeas data foi criado pelo nosso escritório pelos anos 90. O doutor Oswaldo, observando a Constituição, verificou que o habeas data ele foi criado para ajudar as famílias que precisavam ter ações sobre os seus entes queridos, seus parentes, que sumiram, que morreram na época da ditadura. O habeas data foi criado para isso. Só que o doutor Oswaldo, lá em 1990, ficou estudando, observando, e aí ele criou a tese do habeas data na área tributária. Como é isso? As empresas fazem os pagamentos de seus tributos e, por vezes, pagam tributos a menor. E quando a empresa faz um pagamento a menor, a Receita Federal rapidamente faz a cobrança desse pagamento a menor. Mas e quando a empresa faz um pagamento a maior? O que você acha que acontece? Nada. Mas não deveria ser assim, né?
Eu acho até que já está na hora de acabar esse tipo de atitude, sabe? Porque a gente está num tempo, numa época assim de solidariedade, numa época de ajuda pelo coletivo. Então não tem por que a Receita Federal querer ficar com um valor que não é dela. Momento de transparência das relações, isso está muito difundido em todo o mundo. Não tem por que a Receita Federal querer ficar com o valor que não é dela. Então, o doutor Oswaldo criou o habeas data para o fim de obter, junto à Receita Federal, o conta corrente da empresa na Receita. Tudo que eu já paguei, tudo que eu não paguei, o que eu paguei a maior, vem lá um extrato, como se fosse um extrato bancário, um extrato de conta corrente, e aí eu vou ter ciência de tudo que eu paguei a mais. E aí podemos usar esse valor que foi pago a maior para recuperar esse valor para a empresa. Leva para a contabilidade e faz a compensação, esses valores pagos a maior, um débito mensal ou um débito do passado esteja em aberto. Isso é uma tese criada por nós. Nós trabalhamos essa tese. Interessante isso. E como você já tem experiência nesse tipo de tese, nesse tipo de debate, nessas questões que você já tem uma vivência, como é que uma empresa ela pode ter acesso a essas teses, aos trabalhos que vocês já executam? Onde que as pessoas podem ler mais sobre esses assuntos? Olha só, nosso site está bem completo, falando sobre todos os nossos trabalhos. A gente pode conversar pelo telefone, pelo WhatsApp, acessa nossas redes sociais, estamos no LinkedIn, no Instagram, Facebook, página duartepinheiro.com.br, duartepinheironese.com.br. Tem alguém mandando uma pergunta aqui? Tem duas perguntas aqui. Tem uma do César Zini, né? Que ele está falando que fez uma ação junto ao escritório para a habeas data, aconselha toda a empresa que ainda não ingressou com esta ação. A resposta positiva no processo é surpreendente. Parabéns pelo pioneirismo do escritório. Ele está elogiando essa tese aí que teu pai desenvolveu. E tem aqui uma pergunta da Fana Ferreira. Eu paguei um imposto de renda maior em 2016 e fiz uma retificadora ano passado e consegui receber a restituição. Mas tem um prazo, acho, de 5 anos para pedir. Eu acho que é algum tipo de... Ela não completou a pergunta, mas acho que é pedir algum tipo de valor a maior, né? O prazo é de 5 anos para pedir restituição de valores... Para discutir com questões tributárias com a Fazenda, seja municipal, estadual ou federal, o prazo é de 5 anos, tá? Então, mas explica mais esse prazo. Anos... Eu espero 5 anos para poder pedir ou ou eles têm 5 anos para poder me devolver? Não, a gente tem 5 anos, a gente faz um pedido agora, a gente consegue recuperar 5 anos de pagamentos indevidos. É isso. Ah, entendi. Entendeu? A gente consegue recuperar esse valor. A gente vai buscar 5 anos lá atrás. Se a gente consegue o habeas data, por exemplo, tem um outro questionamento aí, que já é um pouco mais elaborado, mas eu vou abrir aqui para vocês, que... Nesse caso do habeas data, não pode ficar restrito a 5 anos. Por quê? Porque 5 anos é o prazo decadencial de você buscar os seus direitos na justiça. 5 anos. Ocorre que, se eu não sei que o prazo está correndo, ele não pode correr contra mim. Então, a gente entende que, na verdade, nessa situação do habeas data, a gente poderia recuperar todos os valores que a gente encontrarmos. Porque se a Receita não me disse que eu fiz aquele pagamento maior, eu não sei que ele existe.
Então, somente a partir do momento que eu fiquei sabendo da existência dele, através do habeas data, é que pode começar a correr o prazo contra mim. Não pode ter um prazo oculto correndo contra mim. Entendeu? Só a partir do momento. Eu tenho ciência. Tenho lá, paguei 100 mil reais a maior. Agora sim, começa a correr 5 anos para eu buscar esse valor. Não pode ter um prazo oculto. Ah, não, você já perdeu porque você fez esse recolhimento em 2009 e já passou 5 anos. A gente discorda desse posicionamento e vai buscar essa recuperação desse valor além dos 5 anos. Interessante. E me explica assim, como é que é o modelo de vocês de trabalho? Uma empresa que te contrata, ela paga valores fixos, ela paga por projeto? Como é que é assim a forma? Vocês avaliam caso a caso? Enfim, como é que é o modelo de cobrança? Como é que é a prestação de serviço de vocês? Nós temos várias formas de trabalhar. Temos alguns contratos que são no êxito. O cliente paga quando ele tiver o benefício dele. Contratos de êxito, só quando o cliente recebe é que ele vai nos pagar. E alguns contratos de partido, ou seja, a gente faz um contrato, isso é um jargão da área do direito. Quando o cliente é de partido, é porque ele paga por mês e a gente resolve todos os problemas. Quase todos os problemas dele. Problemas jurídicos que ele precisar vão estar abrangidos aí nesse contrato de partido. Ele vai pagar um valor mensal e aí tem o direito à consultoria e ajuizamentos e análise de contratos, por exemplo. Deu uma picotada, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, não, deu uma picotada. Mas sim, se a empresa quiser fazer um teste com vocês, ou no sentido de passar um problema, ouvir a opinião de vocês, assim, ela pode agir de que maneira? Ela entra no site lá, passa o caso, ou liga, os telefones fixos estão funcionando nesse momento de pandemia, ou só os celulares? Como é que vocês estão atendendo, assim, na prática? Como é que funciona? Os nossos telefones fixos estão funcionando. Nas nossas redes sociais você pode encontrar os nossos telefones fixos, nosso e-mail, tem a área que a pessoa pode se cadastrar e mandar sua pergunta. Ela vai mandar um e-mail para nós. Pode telefonar, pode agendar uma consulta com o nosso especialista. Eu vou até aproveitar aqui a oportunidade para fazer para lançar uma promoção que a gente está fazendo. Tá todo mundo se ajudando agora, nesse momento. O momento é de solidariedade. Todo mundo tem que sobreviver a essa pandemia. Então, a gente quer ajudar. Como é que a gente pode ajudar? Pensamos aqui que a gente pode fazer um atendimento gratuito. Você liga para nós, agenda um atendimento com um especialista. E vamos fazer o atendimento. Podemos fazer uma reunião, assim como estamos fazendo aqui, eu e você agora, por exemplo, em que as suas dúvidas vão ser tiradas, a gente conversa, escuta o seu problema, escuta a sua dúvida, e aí a gente vai tentar ajudar de alguma forma. Estamos colocando à disposição de quem precisar especialistas na área de direito tributário, trabalhista, civil, consumidor, família e sucessões. A vida das pessoas não parou, a gente está em casa, confinado, mas os problemas que já existiam podem estar existindo ainda. Alguns problemas que estejam surgindo agora nesse momento, a pessoa está se sentindo desamparada de um advogado, de alguém que possa resolver, possa dar uma ajuda, uma orientação. Então, a gente está colocando aí nossa equipe à disposição. Então, liga para nós e agenda, fala com a nossa secretária e agenda um atendimento
com um de nossos especialistas. Você consegue ver as nossas áreas no nosso site, duartepinheiro.nese.com.br. Nossas redes sociais também, no Instagram, LinkedIn, Facebook. Lá você tem os nossos telefones, o nosso e-mail e, ligando para um fixo, você fala com a nossa secretária que agenda o melhor horário para um atendimento com a gente, com um especialista na área que você estiver precisando. Tá bom? É gratuito e a gente vai se esforçar aí para te ajudar da melhor forma possível. Eu aqui na Agência Mais Resultado também tenho dado uma hora de consultoria para empresários de todos os segmentos. Eu comecei atuando com um sindicato de bares e restaurantes, que é o Sind Rio, né? Onde a gente começou a ajudar restaurantes a fazer delivery. Nessa parceria, eu inclusive fazia as campanhas de marketing digital gratuitamente. Até hoje a gente está pegando restaurantes pequenos que não têm um processo de delivery montado, não tem um modelo de venda pela internet estruturado, a gente tem ajudado. E tem casos aí de, por exemplo, uma peixaria que o cara investiu R$100 de anúncio e ele teve, com esse dinheiro, mais de 150 pedidos, sabe? Então, é um valor que vale muito a pena. Se a gente não se ajudar, muita gente vai fechar as portas. Isso não é bom para ninguém. Sim. A gente tem que se ajudar agora no momento de solidariedade mesmo, para ninguém morrer. Não é só da Covid, é seus negócios não morrerem. E a gente está fazendo essa ajuda também para que o pessoal consiga aí, de repente, reduzir o aluguel, reduzir o contrato com fornecedores, para ninguém morrer nesse momento. Todo mundo tem que sair vivo dessa. E o engraçado dessa relação de atendimento virtual, né, que eu tô achando engraçado, é que você não sabe nem onde o cliente fica. Muitas vezes ele te procura, ele te diz: eu sou fulano, tenho um restaurante tal, e eu vi a tua consultoria lá no site do Sindicato de Bares e Bebidas e Restaurantes do Rio de Janeiro, o Sind Rio, né? Ou eu sou contador via a ação que você está fazendo com o Conselho Regional de Contabilidade, CRC, e eu quero uma hora de consultoria. Cara, eu comecei a dar consultoria para gente que eu nunca vi na vida. O cara tem uma empresa em Barra Mansa, o outro tem uma empresa em Quatis, o outro tem uma empresa em Arraial do Cabo. Aí, o digital, ele abre o teu universo, sabe, de uma forma absurda. E as realidades são bem diferentes, né? E aí, quando a gente percebe que a gente consegue fazer uma ação e que essa empresa, ela salvou o faturamento daquele mês, é que ela conseguiu fazer os pedidos que ela precisava, o faturamento que ela precisava, e ela te agradece, sabe? Ela vem no WhatsApp, te manda uma mensagem: olha, pô, tive recorde de pedidos hoje, obrigado pelo trabalho de vocês. A gente se sente grato, porque não só o fato de estar ajudando uma empresa, mas você está ajudando um ser humano que está por trás daquela empresa, né? Que tem uma família, né? Que tem ali suas contas, né? Suas preocupações, e que está passando por um momento difícil, como todo o mundo, né? Não estou falando só do Brasil, especificamente o Rio de Janeiro, mas o mundo inteiro está passando por um problema sério, financeiro, né? E emocional, né? Porque envolve as duas coisas. Então eu fico, pelo menos, muito feliz de iniciativas de empresários como você e outros, né? Que estão aí prestando consultoria, ajudando, tentando orientar de diversas maneiras possíveis, né? E não é maravilhoso você ver tua agência chegar... Pô, em Arraial do Cabo, não é lindo isso? Só a tecnologia fazendo isso. A gente não tem são os como males que vêm para bem, atrás. Né? Os males que vêm para bem. A gente acha que um movimento ruim, ele é só ruim, mas ele está trazendo coisas boas. A gente está se tornando mais conectado, né? A gente está se tornando mais solidário. Isso, de uma forma em geral, eu tenho observado um comportamento das pessoas, isso em ajudar o mendigo da rua, em ceder cesta básica e ajudar uma comunidade, a ceder álcool gel, a fazer máscara em casa e doar, enfim. Eu tenho visto várias iniciativas de diversas pessoas em todos os âmbitos da sociedade. Então, eu acho que essa pandemia está trazendo um pouco mais de humanidade também para a nossa sociedade, que estava tão fria, né? tão capitalista, tão distante de valores importantes como os valores da família e os valores do amor, né? Os valores do olhar ao próximo, né? Como a si mesmo, né? Eu acho que isso está sendo um grande aprendizado aí desse processo doloroso que estamos vivendo aí há 2 meses aqui no Brasil, mas lá fora há muito mais do que isso.
Com certeza. E vai todo mundo sair modificado para melhor, pelo que eu estou vendo. E não tem volta também essa questão tecnológica nas nossas vidas. A gente agora virou tecnológico e não vai mais voltar. Agora temos uma nova maneira de trabalhar, uma nova maneira de encontrar clientes e de se relacionar com eles. E não tem volta, agora é daqui para frente e ninguém vai sair ileso dessa pandemia. Todo mundo evoluindo, com certeza. Então, Maria, queria te agradecer. Eu queria agradecer a oportunidade de você me convidar, né, de ajudar a fazer essa primeira live de muitas. Espero que a gente tenha outros encontros como esse, que a gente possa debater outros assuntos e criar uma audiência aqui de pessoas engajadas, que queiram tirar dúvidas, que queiram aprender. E queria dar aí a palavra para você fazer suas considerações finais. Obrigada, Emanuel. Foi muito importante ter você aqui nessa live. A gente fez uma troca muito legal e agregou muito você aqui presente comigo. Quero agradecer a todos os que participaram. Quero agradecer a quem vai participar, quem vai assistir depois, porque não conseguiu chegar aqui agora. E é isso aí, acompanhe a gente nas redes sociais, tá bom? A Agência Mais Resultado está nos ajudando também nesse momento de se reinventar aí na área do direito e poder colocar o nosso escritório para o Rio de Janeiro inteiro, para o país e quem dirá aí para o mundo, tá bom? Obrigada pela ajuda de vocês. Obrigado, Valeu. Maria. Obrigado, pessoal, por ter ficado até agora. E sigam as nossas redes sociais, @Agência Mais Resultado, @Duarte Pierunese, e também acompanhem o nosso site e vejam as novidades que a gente tem no blog, que é onde tem todos os conteúdos para vocês poderem aprender um pouco mais sobre esses assuntos. Tá bom? Um abraço e até Obrigada, a próxima Francisco. oportunidade. Tchau, obrigada, pessoal. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.